Boa tarde, bem-vindo à sessão da tarde. Temos excelentes palestras durante a tarde de hoje. Veremos, nossos palestrantes já estão aqui conosco. Temos o professor João Alexandre Pasqualin e o professor Machor Rush. Não sei se é o nome correto para pronunciar. E logo na sequência, teremos 3 painéis em sequência. O segundo será com o professor José Eduardo Staropoli, que também moderará uma conversa com Gustavo Mesch, da Universidade de Haifa. E o terceiro será novamente o professor João Eduardo Pasqualin, com o professor Olívio Guedes. Por favor, aproveitem a tarde e nos vemos em breve. Podemos começar, então? Vou compartilhar minha apresentação. Now, do you see my slides? Vocês veem a minha apresentação? I want to thank Professor Machur for his. Eu gostaria de agradecer o professor Machur por sua presença na sessão e também agradecer ao público. É um prazer ter vocês todos aqui. E, por favor, professor Machur, caso permita, gostaria de ler o currículo que você me mandou. Machur, for our audience. Agora eu vou apresentar o professor Machur. Ele é membro do corpo docente da Universidade de Haifa, no Departamento de Ciências Naturais. Desde 2017, ele chefia o líder do Grupo Mundial de Estudos na Engenharia Civil desde 2017. Ele tem um PhD em Hidrodinâmica e Engenharia. Sua pesquisa inclui tecnologia em incerteza, políticas de tomada de decisões no setor hídrico de Israel. Desenvolveu modelos para o sistema de abastecimento de água de Israel em casos de incerteza. Atualmente, trabalha com tomadas de decisões. Também é bastante ativo em pesquisas. Suas publicações aparecem nos maiores jornais. Seu grupo de pesquisa tem inspiração no pesquisa hídrica. E ele ganhou o primeiro prêmio no pesquisa de cibernética hídrica. Então, obrigado novamente. Sinta-se à vontade de começar sua palestra. Obrigado. Obrigado pelo convite. Como vocês já ouviram, eu tenho um foco em recursos hídricos. No design desses sistemas. Meu foco em sistemas regionais. Water distribution systems. Mas também nas distribuições hídricas em outras áreas. Recentemente, me envolvi mais em sistemas inteligentes de água, em relação aos aspectos de segurança. Minha pesquisa prévia Physical attacks
of such systems. inclui ataques físicos aos sistemas hídricos, à infraestrutura também, e cyberataques também. Hoje vou dividir o assunto em 3 temas. O primeiro tema é sobre sistemas hídricos abertos e a gestão do abastecimento de água de uma forma ótima e uma sugestão de um espectro de soluções locais ou mais sofisticadas, mais avançadas, Smarter, de forma a tornar o sistema mais inteligente com pouco investimento. Você não precisa ter nada caro em termos de infraestrutura para que ela seja mais inteligente. Na verdade, conseguimos tornar os sistemas mais inteligentes com pequenas mudanças e adaptações, conforme veremos nessa sessão da apresentação. A segunda sessão são os setores originais de água. São módulos atualmente em desenvolvimento em Israel, que são responsáveis por alocar a água de fontes diferentes que temos em Israel até os consumidores e como tratar de forma a tomar decisões melhores. Na última sessão, espero ter tempo para isso, são os aspectos de segurança e ataques contínuos. E por que esses ataques de contaminação são importantes? E qual é o andamento da questão no momento? E é por isso que eu gostaria de discutir os cyberataques também. Eu vou passar um pouco rápido, porque os detalhes são mais como o sistema funciona, mas na verdade se trata de quais são as opções que temos para gerenciar a infraestrutura de uma forma inteligente e utilizar tecnologia avançada, como veremos. Primeira sessão sobre sistemas de suporte a decisões para reduzir custos com robótica. As redes hídricas abrangem as fontes de água, que pode ser um lago, uma usina de dessalinização, em que se dessaliniza a água e dispõe água doce. Água a partir de poços ou lençóis freáticos, através de bombas que extrai a água e abastece até o consumidor. Então, temos bombas de diferentes tipos, formatos, utilizadas para trazer a água ao sistema de abastecimento e até o consumidor. Também temos diferentes elementos hidráulicos, como válvulas, reservatórios de águas necessários e, claro, tanques que temos dentro das cidades ou ao redor delas para tornar o sistema operacional, certo? O propósito é trazer água ao consumidor.
Essa área dos sistemas de distribuição de água, literalmente é bastante rico. Você tem muitas metodologias e focos sobre o que pode ser feito melhor em termos de distribuição de água. E basicamente é porque é uma das infraestruturas mais críticas. Então envolve muita pesquisa e trabalho prático. Neste gráfico, vou mostrar as áreas de pesquisa atuais. Nessa sessão da apresentação, vou falar sobre os aspectos de operação de distribuição de água. To operate in an optimal way, in a best way. Vou falar da forma ótima de operação. Os sistemas de distribuição de água são um exemplo clássico da dicotomia custo versus confiabilidade. Então, eu preciso entregar a água numa específica qualidade, específica quantidade, e preciso corresponder à demanda deles. E para tal, no papel de operadores de água, precisamos manter o nível alto nos tanques para nos adaptar a situações emergenciais, para que tenhamos água suficiente e lidar com situações inesperadas. E no caso de falta de energia, ou desligamento das usinas, precisamos dos operadores. Ok. E dos tanques cheios. E para mantê-los em um nível alto, nós podemos fazer isso com custo mínimo, se conseguimos fazer uma gestão inteligente do sistema, que leva em conta, na maioria dos países, por exemplo, no Brasil, muitos outros países, as tarifas de energia não é fixa. No caso dos consumidores, ela muda de acordo com a demanda. Então, como podemos operar nosso sistema para aproveitar essa infraestrutura e minimizar os custos da operação? É uma das perguntas mais frequentes sobre os métodos para aproveitar essas tarifas e operações. Então, temos esses dois objetivos, custo e confiabilidade. E você precisa garantir os dois ao mesmo tempo. Então, temos diferentes esquemas de controle para conseguir um certo objetivo. Pense num GPS que não está conectado à internet. Ele só vê o mapa que está embutido dentro do aparelho. Eu chamo isso de controle local, porque você tem o que você vai usar dentro do dispositivo. Você tem Google Maps, Waze e outros sistemas de navegação que usam a internet, dados online, uma base
online e usa o feedback da rede para se adaptar. Da mesma forma, você pode ter controles locais e controles centrais. Um controle central, basicamente, é uma sala de controle que tem tudo, sensores espalhados pela rede, todos esses sensores e válvulas e quase todos os elementos hidráulicos de um sistema. E fazemos isso, tomamos toda essa informação, processamos para minimizar os custos da operação do sistema. Mas esses são sistemas caros. Você precisa da sala de controle, muitos sensores esparramados por aí. E você também precisa de um sistema computacional muito poderoso para processar e tomar as melhores decisões. Geralmente chamamos isso de sistema de controle preditivo. Também precisamos de uma demanda para justificar tal. Para saber o que vai acontecer, predizer em termos de demanda e planejar a operação a partir disso, para que tomemos a melhor decisão. A forma mais barata, que é bastante popular no mundo, é usar controles locais, que são aparelhos pequenos, como o da figura, que são pré-programados, não são conectados à internet, fazem algo bastante simples, e o programa está embutido dentro deste aparelho, que controla as válvulas, as bombas. E, como eu disse, é um sistema offline, não é conectado, eles têm limites bastante fixos, e é isso. E então você vê uma grande vantagem de usar sistemas centralizados, porque você tem toda a sofisticação de gerenciar. Entretanto, é uma forma bastante complexa de gerenciar o sistema e caro também. Então, mesmo tendo muito progresso neste campo, você vê muito pouca adaptação no mundo real para tal sofisticação. Então, a maior parte dos serviços básicos usam outros sistemas. Então, pensamos, como posso tornar o esquema de controle local mais inteligente? Então, você vai ver um exemplo típico aqui de uma bomba que extrai água de uma fonte, leva a um tanque e distribui pelas casas. E a pergunta é, como operamos a bomba para torná-la menos cara? O que fazemos agora é, bom, vamos ter dois sistemas, dois sensores, um na bomba e outro no tanque. E essa linha mostra o nível do tanque. Então, as pessoas começam a usar a água, e o nível de água desce, desce, desce. E quando o tanque está quase vazio, ele aciona um sensor que diz que o tanque está quase vazio. E o que fazemos então é operar o tanque. E aí ele abre uma, uma válvula e o tanque está cheio. E aqui a bomba está cheia. E aí desligamos a bomba
e a água volta a diminuir. Ok. Bom, podemos ver que é bastante simples. Isso é o que está em amplo uso na prática, no mundo. É simples assim. Um limiar simples para a operação das bombas. E como vocês podem ver, não está usando nenhum tipo de informação de preços diferentes e fatores externos. Então, como tornamos esse sistema mais inteligente? Temos que incluir informação do sistema de energia para gerenciar. Então, nossa sugestão é, bom, você pode tornar isso bastante simples. Simplesmente tire a bomba do acionamento, da operação da bomba, e faça com que ela diminua com o tempo. Se você diminui com o tempo, nesta área, você tem energia bastante cara e aqui energia bastante barata. Então, se você quiser terminar esse período de caro, você precisa encher de água, que você pode bombear essa água mais tarde, depois. Então, o que você faz é, quando você quer terminar a água e o período caro, e assim você passa pelo período barato, e você precisa terminar ele com um nível alto. Isso é uma mudança bastante simples, e você já pode ver que este programa poderia beneficiar o controle local em termos de eficiência e custo, e redução de custo, e que impacta muito os sistemas maiores, como vou mostrar. Se fizermos isso, nós vamos conseguir uma operação realmente mais simples, mas causa problemas também, porque a cada quebra de linha aqui no gráfico, ele liga e desliga. Então você não pode simplesmente ligar e desligar com tanta frequência. Isso causa danos no sistema hídrico. Como eu disse, causa dano às bombas, as bombas ficam doidas, isso causa danos. É um tipo de martelada hídrica, porque isso causa muitos problemas. E também acarreta questões da qualidade de água. Se você ficar ligando e desligando a bomba tanto assim. Então precisamos de um equilíbrio. E para tal, há um método chamado múltiplo, otimização múltipla, para conseguir os objetivos. Você precisa minimizar o custo da energia, mas também maximizar o tempo entre a operação das bombas. Você não pode ter uma mudança tão frequente. Com esses dois objetivos em mente, então você pode buscar a forma ótima de fazer. Essa é uma fórmula matemática para encontrar a melhor forma de gerenciar essas instâncias para tornar a operação do sistema melhor. Você pode ver a solução desse problema com dados reais, um estudo real, e esta é a solução deste problema. Aqui você pode ver a vantagem de custo e tempo.
quando você tem essas diferenças. O custo vai ficando maior. Então você pode manter um tempo maior entre as operações. Estou mostrando uma solução de custo mínimo. Então, se você pagar esse tanto, você tem 48 minutos entre as operações, o que é suficiente. Então, precisamos manter essa diferença, pagar esse tanto, esperar esse tempo, e aí você tem essa lacuna de 48 minutos. Bom, olhando essas soluções, você vê que aqui tem muitos botões e outra com muito poucos botões, muitas poucas trocas entre as períodos de alta tarifa e baixa tarifa. E assim você torna a operação do sistema mais eficiente em termos de lacunas de operação e custo, que é menor do que normalmente praticado. Você consegue ver um sistema matemático bastante simples e para resolver e ter a solução e você pode ter esse programa embutido. É uma operação bastante pequena em relação ao que temos hoje. Você não precisa fazer um grande upgrade. É só um sistema, um programa diferente. Traz muitos benefícios aos serviços básicos e em termos de infraestrutura também. Isso foi um esquema de controle local. Mas não podemos ter isso em todas as partes do sistema. Às vezes o sistema é bastante complexo. Por exemplo, aqui temos muitas bombas. Cada triângulo aqui é uma bomba. Muitas bombas com poços e tanques. E seria praticamente impossível. É possível, mas não é muito eficiente fazer com que esse sistema funcione de forma local. Então, para gerenciar um sistema assim, precisamos cuidar de tudo simultaneamente. É aí que entra o esquema de controle central, que são complexos, de implementação complexa e também caros. Então, o que eu posso fazer é trazer metodologias específicas. Que sejam implementadas no mundo real, são mais práticas em relação ao que temos, às soluções acadêmicas, que trazem uma solução ótima num ambiente totalmente controlado. Podemos abrir mão de um pouco de optimização e conseguir algo que seja fácil de implementar na vida real. Então, abrindo mão de um pouco de optimização, ganhamos uma simplicidade na solução do problema. Publicamos um artigo sobre o assunto, sobre essa metodologia, em que temos a demanda, a predição de demanda, a tarifa de energia, um problema relativamente simples de otimização, que resolvíamos a cada hora, sobre
qual bomba deveria ser operada e por quanto tempo. E este loop está sendo operado de forma controlada, constantemente atualizando as operações. E se movendo dessa forma. Então, conforme eu disse, a estimativa de demanda se desenvolveu em uma formulação de problema simples, que nos dá uma solução quase ótima, e podemos ver que temos uma redução muito grande do custo por essa metodologia, que pode ser implementada de forma simples em comparação com outras metodologias disponíveis no mundo acadêmico. E você pode ver que até 90%, você tem quase 90%, 92%, no caso de 92% em relação a uma operação ótima. Em uma fração de tempo, você pode Conseguimos usar, ter então, outra uma solução em metodologia. relação ao que você tem publicado. Essa linha mostra o que tem no mundo acadêmico. E quase todas precisam de mais de 5 minutos para no computador, mas se você olhar nessa solução, por exemplo, a linha verde da nossa metodologia, pode ver quase 100% dos problemas resolvidos em 5 minutos. Em termos de implementações práticas, isso é uma grande diferença. Para fazer um resumo dessa sessão, temos diferentes esquemas de controles, um controle local, que pode ser implementado de forma local, em custo muito baixo, apenas mudando o software sem um investimento em investigação, é um custo muito baixo, mas já com benefícios. E se a gente precisar de um controle centralizado, podemos também usar soluções eficientes com essa complexidade para tais soluções. Essa é uma parte da minha pesquisa que foca nessa metodologia de sistemas hídricos. Outra parte da minha pesquisa é a gestão, é a macrogestão de sistemas regionais de gestão hídrica para o país, para todo o país de Israel, a nível nacional, não focando, então, apenas numa cidade ou um estado. A gente pensa em como fazer o abastecimento de água de uma perspectiva regional. Vamos passar, então, para essa parte em que eu me foco para as decisões de escala regional. Vou tentar fazer isso um pouquinho mais rápido, porque eu quero estar chegando na terceira sessão. Israel é um país pequeno, de clima semiárido, temos recursos hídricos limitados e no passado a gente tinha aquíferos que a gente podia contar com eles, mas eles não eram suficientes. Então, o que a gente fez recentemente? Nós pegamos 5 plantas de dessalinização na costa e essas plantas são as plantas que a gente usa para o abastecimento de água. Isso é o que vocês precisam saber sobre o abastecimento de água em Israel. Aqui são as plantas que eu falei, temos 5 grandes plantas
temos um total de quase 600 milímetros cúbicos, e é basicamente 50% do nosso fornecimento de abastecimento de água, o que é bastante pouco se comparado com outros lugares. A gente tem em torno de 75% do nosso consumo doméstico. Então, todo o nosso consumo doméstico vem praticamente da dessalinização. O processo de dessalinização que a gente tinha no passado é que a gente usava a agricultura como um modelo de pausa para poder entrar na agricultura e agora para entrar no sistema massivo. Quando a gente tem as plantas de dessalinização, a gente tem uma fonte confiável e a flexibilidade para ser mais flexível. O processo de dessalinização, então, é a nossa reserva. A gente quer usar toda essa capacidade ou não. Se a gente tiver um ano bom ou não, a gente pode decidir quando usar a dessalinização, que tem se tornado um player regional, enquanto a agricultura tem se tornado um player mais flexível. A gente tem, então, um mecanismo muito avançado de uso da água para irrigação. E a inclusão da dessalinização aumentou a nossa qualidade de efluentes, porque a gente teve uma qualidade maior e foi usado dessa forma. A gente consegue ver, então, como o uso da agricultura foi decrescente durante os anos, e o uso também foi decrescente. O que temos no sistema é que temos os aquíferos e a dessalinização. A gente tem o sistema de distribuição local. Os consumidores são o sistema urbano, a indústria, a agricultura, e temos tratados com outros países, por exemplo, o Reino da Jordânia e da Palestina, que é parte do nosso tratado de paz com a Jordânia. Com tudo isso, a gente também tem que desenvolver uma rede de suporte que é baseada em modelos de optimização matemáticos, que seriam a melhor decisão para tomar nessas circunstâncias. É muito importante dizer que esses modelos são desenvolvidos e empregados com todos esses detalhes, todos esses modelos vêm das autoridades. Nós fazemos um trabalho conjunto com eles, de forma que seja relevante a eles, modelos que tenham aplicação prática. Uma ferramenta que desenvolvemos para eles se chama OptiDesk, que foi otimizada para o Departamento de Defesa de Israel. É um módulo de otimização. E o propósito é dizer quanta água deve ser tirada. É uma pergunta que tentamos responder. O reabastecimento das fontes naturais, quanta água posso tirar? Não é uma pergunta muito simples, que depende de muitos fatores. Então, desenvolvemos um software, um sistema de apoio de suporte. Ele é intuitivo, as pessoas conseguem se acostumar fácil. E aqui temos uma saída como exemplo
que mostra quanto você tem que tirar da primeira usina, da segunda, da terceira, a cada mês do ano. Tudo bem? E você pode ver diferentes usinas e quanto elas estão sendo utilizadas, dependendo da solução que encontramos. Aqui você pode ver que esta usina, por exemplo, está sendo utilizada em 60%. Então, ela só tem 40% de margem. Mas essa daqui tem 10%. Então, se você quer o custo mínimo, esta é uma solução que temos. Na primeira usina você usa 60%, a outra você usa 10%. Esse problema, mesmo sendo econômico e tendo solução, mas é uma solução problemática. Porque você não pode ter essa solução, essa usina sendo usada a 40% e a outra 90%. É uma solução com uma baixa equidade entre as usinas. Então, o que fazemos é desenvolver um modelo que possa incluir a equidade da redução, para que tenha uma redução por igual. Então, aqui você tem quanto é pago no sistema se você tiver um aumento de equidade. Aqui você aumenta a equidade. Se você aumenta, você tem que adicionar esse montante. Então, eles dizem, bom, eu estou disposto a pagar essa quantia para aumentar esse tanto de equidade. Então, com essas soluções, que são sumarizadas aqui, você, por exemplo, o tomador de decisões escolhe essa solução e tem 23 milhões a mais de shekels e tem uma grande redução. Esse é só um exemplo de como sistemas de apoio a tomadas de decisões podem ser usados por agências e autoridades de água para tornar as decisões mais inteligentes em uma grande escala. Agora eu passo para a terceira parte da minha apresentação, que é sobre a segurança hídrica. É uma área de pesquisa bastante ativa. Elas começaram basicamente nos ataques de 11 de setembro. E perceberam que a infraestrutura é bastante crítica e estamos bastante vulneráveis a ataques. Porque os sistemas hídricos estão por toda parte. Vocês podem estar debaixo da rua, podem ser atacados facilmente, então existe uma questão. Bom, temos uma rica pesquisa aqui, e um dos aspectos que é uma parte da minha apresentação é a segurança. Então, temos que falar de 3 ameaças. O primeiro tipo é um ataque direto à infraestrutura. Se não tem um atacante, você tem um atacante direto, e para tratar esses ataques você precisa de segurança física, como um sistema de alarmes, trancas, cercas, câmeras de vigilância, guarda, mas não é o foco dessa discussão. O foco é o segundo tipo, que é uma injeção
de contaminante químico ou biológico em um dos nossos sistemas. E o que podemos fazer a respeito? É um ataque bastante complexo em termos de detecção, tanto pela incerteza e pelo tipo da localização e também do momento em que aquilo foi aplicado. Então, quando falamos de contaminação, temos diferentes problemas. E precisamos pensar em dois termos. Se é um problema offline ou online. Se for offline, nós precisamos saber onde colocar os sensores, quais são as melhores localizações para tornar o sistema capaz de detectar a contaminação. Depois disso, find where this como encontrar a ocorrência da contaminação. Então, precisamos de plano de emergência para uma resposta, para detectar a contaminação. E o terceiro é, bom, detectamos e o que fazemos agora para limpar o sistema? Quais decisões deverão ser tomadas? Esse é o aspecto offline, mas também temos o problema online. É como devemos analisar para detectar a contaminação e qual seria a resposta em curto prazo. São os dois aspectos que envolvem as decisões online de injeção de contaminantes. Temos bastante literatura publicada, mas muitos são sobre a localização dos sensores, mas o que eu vou falar agora, minha pesquisa é bastante voltada para a detecção de eventos. Então, como devemos operar os sensores para encontrar, e no caso de um evento de contaminação? Como disse, temos muitas opções, muitos componentes químicos, muitos materiais podem ser utilizados. Então, é bastante difícil estar preparados para esse tipo de emergência, porque temos muitas possibilidades, nem todas podem ser cobertas. Então, o que podemos fazer? Então, se não podemos ter sensores para todos os poluentes, uma forma diferente seria só monitorar quais são os parâmetros típicos da qualidade da água. A turbidez, a condutividade elétrica, o pH, o cloro livre e residual. Então, esses sinais de pH e outros que usamos para medir a água, esses sinais se mostrariam alterados. Então, podemos usar essa alteração para saber que algo de errado está acontecendo. Para tal, podemos usar aprendizagem de máquina, data mining, modelos, para detectar os eventos de contaminação. A ideia é olhar para as medidas de qualidade de água e saber o que não está como estava antes.
Essa é a maior ideia aqui. Então, esse é um paper do assunto, que apareceu na capa do jornal acadêmico, e o que eles sugeriram foi um método baseado em redes neurais artificiais, que é uma metodologia de aprendizagem de máquina, modelo Bayes, para inferir quando algo não está certo, quando você tem uma suspeita de contaminação. Então, por exemplo, você tem esses sinais de cloro, análises, e você tem um resultado desse tipo. É algo chamado probabilidade de eventos. Então, a cada momento, você vê qual é a probabilidade de que nosso sistema esteja sob ataque. Esses são ataques reais que simulamos, então você consegue ver que o sistema realmente aumenta de forma correta, provando que o sistema funciona. Ele pode realmente alertar no caso de algo incomum. Temos uma série de artigos sobre esse assunto em pesquisa hídrica. Desenvolvemos ainda mais nesse assunto. Aqui temos um limiar fixo e usamos esse artigo. Usamos limiares dinâmicos para tornar o sistema mais robusto. E no lugar de disparar vários alarmes, podemos reduzir os falsos alarmes, os falsos positivos, como você pode ver nessa figura. Além disso, também fizemos um módulo para que avisa cada especialista. Por exemplo, a probabilidade é 0,8 e o outro diz 0,7. E aqui temos um gestor que vai olhar essas probabilidades de diferentes especialistas e vai decidir baseado em todas as opiniões dos especialistas. Isso chamamos de modelo Logit integrado, que pode melhorar a utilização dos alarmes. Porque ninguém quer um sistema com disparos em falso. Focus on one sensor. Então, saímos um pouco do foco em um sensor, de analisar. Na verdade, isso é baseado em metodologia de aprendizagem de máquinas somente. Apenas analisar os dados. Mas podemos ver assim, também podemos usar a física para melhorar nosso sistema de alarmes. E é isso que fizemos nesse artigo, em 2017. Integramos os módulos físicos com o sistema de detecção de eventos. E, assim, temos sensores diferentes, um aqui e outro ali. Queremos tomar uma decisão baseada em todos esses sensores. Então, você precisa tomar uma decisão conjunta entre esses sensores e assim ele determina como diferentes sensores, dados dos diferentes sensores podem acarretar em diferentes resultados. João, ainda temos tempo? Ainda temos tempo para...
Não, a gente ainda tem mais um tempo. Bom, podemos manter esses 5 minutos para perguntas? Ou continuar no assunto? Se você quiser continuar sua apresentação até o final, e a gente pode enviar as perguntas por WhatsApp ou por e-mail, se você preferir. Posso te enviar as perguntas mais tarde, então. Gostaria de terminar. Essa é a última ameaça aqui, que são os ataques. Já falamos dos ataques físicos, ataques de contaminação, e o outro tipo de ataque temos tido bastante recentemente são os cyberataques, que têm se tornado mais inteligentes. Com sistemas mais inteligentes podemos fazer bastante controle, mas assim nos tornamos mais vulneráveis a cyberataques. Então, o que pode ser feito a respeito? Nós podemos usar engenharia de software, podemos usar firewalls, vírus, mas também precisamos de sistema de detecção de cyberataques. Então, por exemplo, na sala de controle, alguém precisa saber, bom, algo está errado. Então, precisamos de um agente externo tomando conta do sistema. Então, temos um sistema assim, com diferentes componentes, transmitindo dados para o sistema de controle. E o que precisamos desenvolver é um sistema que analise tudo e nos diga que algo está anormal. Que o sistema pense que há um hacker atacando o sistema. Então, isso mostra que os sistemas estão ficando mais conectados com computadores. Temos instalações com mais pontos de acesso a ataques, dispositivos. Um problema que não é específico à água. Temos vírus que são feitos especificamente para ataques. Temos casos de incidentes ao redor do mundo. Se algo acontecer do tipo, ele acarreta danos reais, pode danificar os equipamentos, pode comprometer a qualidade da água. Por exemplo, se não tivermos nada de cloro na água, isso é bastante ruim. Podemos ter produtos químicos injetados na água e torná-la realmente prejudicial. É uma ameaça real. Wide implications. Então, por causa dessas implicações todas, o sistema hídrico é um ataque em potencial. Sabemos que temos um aumento dos casos, que inclui o sistema hídrico e também energético. Tivemos outros incidentes nos anos 2000, em que houve um vazamento de esgoto no sistema de água potável. Em 2016, um hacker, ele bagunçou com a composição química da água. Russian hackers, because of the situation between the Também countries. tivemos casos de hackers russos que bagunçaram com o sistema hídrico na Ucrânia e adulteraram a qualidade da água. Não é ficção, é algo real.
e temos que tratar essa questão. Bom, vou encerrar por aqui. Acho que temos mesmo que terminar a apresentação, porque teremos outra palestra agora. Gostei muito da sua apresentação, professor Machor. A sua palestra deu um foco em questões muito importantes que são ligadas à distribuição de água e a como fazer como reduzir o custo do abastecimento de água. Eu também confesso que eu nunca pensei aqui no Brasil em algo como algo real, como o abastecimento de água e também proteger esse sistema hídrico contra ataques terroristas. É uma perspectiva bastante interessante de ser discutida. Muito obrigada por sua apresentação. Gostei bastante e espero que possamos expandir o nosso debate e nossa conversa sobre esse assunto em próximas oportunidades. Muito obrigado. Gostei bastante da sua apresentação. Muito obrigado. Infelizmente, peço desculpas por você não ter tido tempo de terminar. Muito obrigado. Eu que agradeço e nós realmente gostamos bastante. Obrigado pelo convite e até logo. Temos perguntas aqui que lhe enviarei por e-mail. Muito obrigado e obrigado também ao nosso público. Até mais, professor Machor.